Olá, boa tarde. Cabines de desinfecção são encontradas com facilidade em várias cidades do país. Elas estão sendo instaladas nas portas de locais onde costuma ter aglomerações. Para conter a disseminação do coronavírus, a ideia é desinfectar a pele, as roupas e objetos das pessoas que passam por essas cabines. O problema é que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há comprovação da eficácia desse método de descontaminação. E esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos agora a outros assuntos. Com autorização do Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal faz busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal no inquérito que apura fake news. E ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, dá até 5 dias para ministro da Educação esclarecer declarações dadas em reunião ministerial. Alexandre de Moraes afirma que a manifestação do ministro da Educação é gravíssima. E ainda, ministro do Superior Tribunal de Justiça pede apuração sobre suposto vazamento de investigação contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo o ministro, caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita. A Polícia Federal fez buscas e apreensões hoje de manhã em casas de políticos, empresários e blogueiros numa operação do inquérito das fake news, conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E vamos agora saber os detalhes sobre esse assunto agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol. Carol, que já está aqui na tela com a gente. Muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. O objetivo é colher provas para o inquérito que investiga fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Os policiais já apreenderam celulares e computadores. Entre os alvos dessa operação, Rafaela, estão o empresário Luciano Hang, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e o deputado estadual Douglas Garcia, que já se manifestaram. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que devem ser ouvidos um prazo de 10 dias 8 parlamentares do PSL nessa investigação. E nesse mesmo inquérito que apura a produção de notícias falsas contra o Supremo Tribunal Federal e também ameaças aos ministros da Corte, o ministro Alexandre de Moraes determinou que pede esclarecimentos ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as suas declarações na reunião ministerial do dia 22 de abril. Vamos ver agora na reportagem. A decisão foi tomada no inquérito do Supremo Tribunal Federal, aberto no ano passado, para investigar fake news e ataques verbais contra a Corte e ministros do STF. Alexandre de Moraes deu 5 dias para que a Polícia Federal ouça o ministro da Educação sobre a declaração feita numa reunião ministerial no dia 22 de abril. Abraham Weintraub sugere a prisão de integrantes do Supremo. Na decisão desta terça-feira, Alexandre de Moraes afirma que a manifestação do ministro da Educação é gravíssima, pois não só atinge a honorabilidade e constitui ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como também reveste-se de claro intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito. Alexandre de Moraes cita ainda outras 2 falas de Weintraub e diz que há indícios de crimes previstos no Código Penal e na Lei contra a Segurança Nacional. Por fim, Moraes determina que se notifique o Procurador-Geral da República para que, se entender necessário, acompanhe o depoimento, bem como para que se manifeste em relação às providências cabíveis para o prosseguimento da investigação. Os ministros do STF se manifestaram em defesa do Judiciário. Ao abrir a sessão da segunda turma ontem, a ministra Carmen Lúcia falou que todos estão submetidos à Constituição e que os juízes não criam leis, apenas aplicam quando provocados. Nós, juízes deste Supremo Tribunal, exercemos nossas funções como dever cívico e funcional, sem parcialidade e sem pessoalidade. Todas as pessoas submetem-se à Constituição e à lei no Estado democrático de direito. Juiz não cria lei, juiz limita-se a aplicá-la. Não se age porque quer, atua-se quando é acionado,
nós, juízes, não podemos deixar de atuar, porque sem o Poder Judiciário não há o império da lei, mas a lei do mais forte. O Brasil tem, os ministros deste Supremo Tribunal Federal, garantia permanente de que a Constituição do Brasil é e continuará a ser observada e a democracia assegurada. Os ministros honram a história dessa instituição e comprometem-se, como todos os cidadãos, como todas as instituições, com o futuro da democracia brasileira. Por isso, agressões eventuais a juízes não enfraquecem o direito. A justiça é o compromisso e a responsabilidade deste Supremo Tribunal Federal e de todos os seus juízes. Este dever está sendo e continuará a ser cumprido, porque dever não se descumpre, compromisso não se desonra. O Brasil tem direito à democracia e à justiça. Este Supremo Tribunal Federal nunca lhe faltou e não lhe faltará. O decano do STF, ministro Celso de Mello, que autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial, também se manifestou. Acompanho e subscrevo integralmente o pronunciamento de Vossa Excelência. E eu faço porque também entendo, senhora presidente, que sem um poder judiciário independente que repele injunções marginais e ofensivas ao postulado da separação de poderes que buscam muitas vezes ilegitimamente controlar a atuação dos juízes e dos tribunais, jamais haverá cidadãos livres nem regime político fiel aos princípios e valores que consagram o primado da democracia. Em uma palavra, sem um poder judiciário independente, não haverá liberdade nem democracia. Numa entrevista coletiva, o presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, também comentou as declarações do ministro da Educação. Eu considero que mais grave do que o ataque ao Supremo é o país que não tem projeto adequado para a educação. E ministro do Superior Tribunal de Justiça pede apuração sobre suposto vazamento de diligência contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O ministro Benedito Gonçalves solicitou ao Ministério Público Federal a apuração sobre suposto vazamento de diligências de busca e apreensão realizadas no Rio de Janeiro nesta terça-feira. A ação tem entre os investigados o governador do estado, Wilson Witzel. Segundo o ministro, caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita, como forma de não prejudicar a integridade das instituições. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas do Partido Comunista Brasileiro referentes às eleições de 2016. O julgamento aconteceu na primeira sessão do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo, o ministro Sérgio Banhos, votou pela desaprovação da prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro. O ministro Banhos destacou que o relatório contábil do PCB omitia gastos realizados durante a campanha de 2016. De cada R$ 100 gastos pelo PCB, aproximadamente 36 não estavam apontados na prestação. Por isso, o relator votou pela desaprovação das contas, com a suspensão dos repasses do fundo partidário por um mês. Eu digo que as contas devem ser julgadas desaprovadas com base no artigo 68.3 da citada Resolução 23.463, impondo-se a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário pelo período de um mês, a ser cumprida em 2 parcelas iguais, e ainda a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 9.605,54, monetariamente corrigido, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos do artigo 72, parágrafo 1º e 2º da resolução já multicitada 23.463. A decisão foi unânime.
E os ministros também declararam inelegíveis os segundos colocados aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco, Verônica de Oliveira e Cisonaldo da Silva. Eles foram punidos por compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições de 2016. O TSE ainda manteve a cassação e a inelegibilidade do vereador de Lusiânia, em Goiás, Aldenor Gomes Moreira Júnior, por abuso de poder econômico no mesmo ano, em 2016. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu remeter à Justiça Eleitoral a ação em que o ex-deputado federal Mário Negromonte, do PP da Bahia, foi denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os ministros da segunda turma do Supremo retomaram o julgamento do agravo regimental apresentado contra a decisão do ministro Edson Fachin. Ele havia enviado ação penal iniciada a partir da Operação Lava Jato para a Justiça Federal de Curitiba. O Ministério Público apontou desvio de dinheiro da Petrobras para campanhas eleitorais do Partido Progressista. Entre os beneficiados estaria o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte. A defesa do acusado pediu o envio do processo para análise na Justiça Eleitoral. O ministro Edson Fachin reafirmou decisão de manter a ação penal na Justiça Federal de Curitiba. Mas o ministro Ricardo Lewandowski divergiu por considerar que os crimes eleitorais devem ser analisados pelo Tribunal Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista, acompanhou o ministro Lewandowski. Crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. A norma em questão estabelece certamente um poder-dever ao órgão acusador. Desta forma, apenas ao final das investigações seria possível promover tal arquivamento. O ministro Celso de Mello formou maioria em favor da divergência. E mesmo a ministra Carmen Lúcia tendo acompanhado o relator, o agravo regimental foi aceito pela segunda turma. O processo segue agora para a Justiça Eleitoral. Os ministros também começaram a julgar 4 mandados de segurança relatados pelo ministro Gilmar Mendes. Os recursos questionam declarações de idoneidade feitas pelo Tribunal de Contas da União de empresas que admitiram irregularidades em obras públicas. Essas empresas fecharam acordos de leniência que previam a devolução do dinheiro, o pagamento de multas e a colaboração com as investigações. Mesmo assim, foram declaradas inidôneas e impedidas de participar de concorrências públicas por 3 anos. Com isso, o ministro Gilmar Mendes concedeu os mandados de segurança. Já o ministro Edson Fachin atendeu a um pedido por considerar que o ato do TCU foi editado após o fechamento do acordo de leniência. Mas ele negou os outros 3 mandados. O julgamento foi suspenso a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. E daqui a pouco, às 14h, os ministros se reúnem para a sessão plenária por videoconferência. Saiba agora os assuntos que estão na pauta de julgamentos. Direitos fundamentais é tema único na sessão plenária por videoconferência desta quarta-feira, com 2 processos sobre o mesmo tema, em julgamento conjunto. O Marco Civil da Internet e a possibilidade de decisões judiciais impedirem o funcionamento do aplicativo WhatsApp. O assunto foi objeto de audiência pública na Suprema Corte em junho de 2017 e as informações coletadas serão usadas para embasar os votos dos relatores e demais ministros neste julgamento. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre as cabines de desinfecção como forma de combate ao novo coronavírus. Os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí. Justiça para mim é tudo aquilo que é do meu direito e que eu tenho possibilidade de buscar uma solução de algum problema, de algo que fui lesado de alguma forma. Os shoppings de Brasília reabrem hoje. As lojas e centros comerciais devem seguir medidas de prevenção à Covid-19.
Pelo decreto que autorizou a abertura, os shoppings só podem funcionar entre 1h da tarde e 9 da noite, com entrada limitada à metade da capacidade normal. Todos, inclusive clientes, devem ter a temperatura medida na porta e usar máscaras. Nas praças de alimentação é proibido o consumo no local. Cinemas, teatros, brinquedotecas e academias não foram autorizadas a reabrir. Quem descumprir as regras paga multa e pode responder criminalmente por infração de medida sanitária de segurança. O Distrito Federal já registra 114 mortes pelo novo coronavírus. O número de infectados passa dos 7.200. Quase 60% dos casos de pacientes contaminados se recuperaram. Em meio à flexibilização do isolamento social, o governo do DF também vai precisar cumprir determinações judiciais. O Tribunal de Justiça da capital do país manteve o prazo de 15 dias para que se apresente um plano de atenção a moradores de rua. O Poder Judiciário pede que sejam instalados locais apropriados para receber pessoas em situação de vulnerabilidade com suspeita da Covid-19. Túneis de desinfecção. Esses túneis eles já são vistos por todo o país como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Mas uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, questiona a eficácia desses equipamentos. Após mais de 60 dias de portas fechadas, comerciantes da Feira dos Importados, um dos maiores centros de comércio do Distrito Federal, puderam voltar ao trabalho. Para que funcionários e clientes não sejam infectados pelo coronavírus, o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório. A administração do local também decidiu instalar este túnel de desinfecção. Basta que a pessoa permaneça entre 10 e 15 segundos dentro do equipamento. É uma segurança a mais exatamente para o cliente, para que ele não possa trazer bactérias de fora da feira e manter um ambiente mais seguro e agradável para todos. A instalação desses túneis de desinfecção é mais uma forma de tentar prevenir o contágio pelo coronavírus no momento em que o comércio reabre as portas. Apesar do esforço dos comerciantes para não parar, especialistas fazem um alerta sobre o uso desses equipamentos. Uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, diz que os produtos utilizados, como hipoclorito de sódio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônio, ozônio, entre outros, são aplicáveis em objetos e superfícies, mas não recomenda a aplicação direta em pessoas. O Conselho Federal de Química afirma que os túneis podem representar riscos à saúde. Podem causar irritações à pele, às vias respiratórias. Qualquer estudo envolvendo a utilização dessas cabines no combate à Covid-19 deveria levar em consideração um novo coronavírus, e não há estudos envolvendo ele. Estados, Distrito Federal e municípios estão adotando medidas de prevenção e combate ao vírus de forma específica, de acordo com a situação de cada local. Isso depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês passado que cabe a cada um definir as políticas relacionadas à Covid-19. Na semana passada, o governo do Distrito Federal já havia permitido a reabertura gradual do comércio. Lojas de roupas, calçados, extintores e o setor de corte e costura foram os primeiros a voltar a funcionar. Hoje são os shoppings e centros comerciais. Espaços religiosos como as igrejas e academias permanecem fechados. Bom, e para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora pela internet com o doutorando pela Universidade de Brasília em Direito, Estado e Constituição e também integrante do grupo de pesquisa Percursos, Narrativas, Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo. É o doutor Bruno Arthur Hoheim. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem, é polêmico, né, esse túneis de desinfecção. Nós vimos essa medida, ela está sendo instalada em algumas regiões do país. O consumidor, né, tendo em vista que não existe uma comprovação científica e até um questionamento da própria Anvisa, o consumidor ele é obrigado a se submeter a esse túnel? Assim, depende. Tem dois grupos de situações que têm que ser distinguidos aqui. Se a passagem pelo túnel for uma imposição vinda de alguma norma de algum governo local, uma lei estadual, por exemplo, ou uma lei municipal, em princípio haverá obrigatoriedade sim para o cidadão entrar no estabelecimento. Contudo, como essa é uma prática de questionável
mérito científico, sem grande base científica, a norma muito provavelmente vai ser considerada inválida se houver o recurso ao judiciário. Então, resumindo, há obrigatoriedade jurídica, mas a norma pode ser declarada inconstitucional posteriormente. Se for uma iniciativa privada, se for uma ideia de um comerciante que não, eu vou abrir a loja e como extra, para entrar tem que passar pela câmera. Aí não há obrigatoriedade e o cidadão pode se negar a entrar na loja. Doutor Bruno... Desculpa, pode se negar a passar pelo túnel. Bom, nesse caso, o que prevalece, então? O direito individual ou coletivo? Já que envolve essa questão de saúde pública, né? Bom, no caso de regulação de atitudes que as pessoas devem tomar para andar em público em tempo de pandemia, prevalecem as imposições do poder público. E há uma clara base constitucional a respeito. A Constituição é herdeira do iluminismo, vendo o indivíduo como um fim em si mesmo. Ao mesmo tempo, reconhece que ele pode ser vulnerável a diversas contingências da vida, de modo que determina que o poder público tem o dever de agir em certas áreas, dentre elas a saúde. A Constituição de 88, assim, determina a ação pública para a proteção dos direitos individuais, o que inclui as diferentes medidas de combate à pandemia que temos presenciado nos últimos meses. É possível, inclusive, lançar mão de medidas não facilmente aceitáveis em outras circunstâncias, como imposição para andar de máscaras na rua. Medidas essas que seriam questionáveis em outros períodos, mas passaram agora a ser aceitáveis em tempos de combate à pandemia, por passarem a ser proporcionais e fundamentadas para a preservação da saúde de todos os cidadãos. Agora, para a gente finalizar aqui uma questão polêmica, né? Se o consumidor, a pessoa se submete a esse túnel de desinfecção e tem, por exemplo, alguma alergia, alguma reação, ela pode entrar com pedido de indenização contra o estabelecimento, por exemplo? Olha, vai depender muito das circunstâncias. De novo, vamos voltar para aquela divisão do início, né? Se o túnel é uma imposição de um poder público local, dificilmente o cidadão poderá pedir indenização do estabelecimento, caso haja danos, porque o estabelecimento foi obrigado a assim agir, não tinha uma escolha. Por outro lado, se não há nenhuma norma local exigindo a instalação desse tipo de túnel e o comerciante usou a máquina porque optou, porque quis, pode-se, em tese, sim, dependendo das circunstâncias e do dano, pleitear a indenização. Aqui claramente se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao estabelecimento responsabilidade objetiva por danos causados a consumidores, sobretudo quando se trata de medida não lastreada em pesquisas científicas. O dono do empreendimento que submete o consumidor a uma medida que pode trazer danos e não tem lastro científico, aqui corre um risco considerável, sim. Quer dizer, cada caso é um caso, mas é de fato um tema muito sensível, né? Eu conversei com o doutorando, o doutor Bruno Arthur. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde. Foi uma satisfação, muito obrigado. E você vai ver a seguir, bancária que ficou incapacitada em decorrência de uma doença ocupacional, ela vai receber pensão mensal equivalente a 100% da remuneração. Os detalhes você acompanha em instantes. Fique com a gente. É a equidade, é a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio entre as partes, né? A Justiça do Distrito Federal revogou decisão que paralisou obras de unidade de saúde lá do Vale do Amanhecer, uma comunidade religiosa localizada em Planaltina. A obra foi embargada no começo desse mês, agora em maio, depois que a legalidade do local foi questionada por representantes da comunidade. A decisão aceitou os argumentos apresentados pelo Ministério Público e também pelo governo do Distrito Federal de que não há nenhuma ilegalidade na construção da obra. A alegação foi que o terreno usado para a construção da unidade de saúde básica é de propriedade da Terracap, cedido ao DF, portanto, área pública. A escolha da área também foi precedida de estudos e de audiências públicas feitas pela administração de Planaltina, região administrativa
Administrativa do Distrito Federal. Também foi apontado que o terreno, embora localizado em uma área de preservação ambiental da bacia do rio São Bartolomeu, está fora do perímetro dos limites protegidos ambientalmente. A decisão destaca ainda que a unidade de saúde não muda a rotina religiosa da comunidade, por ter uma distância significativa dos locais destinados à oração. E que em época de combate à pandemia do novo coronavírus, o direito à saúde prevalece em relação à liberdade de culto religioso. O Tribunal Superior do Trabalho realiza daqui a pouco, nas redes sociais do TST, mais uma transmissão ao vivo sobre as ações da Justiça do Trabalho realizadas durante o período de pandemia do novo coronavírus. O convidado desta semana é o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Entre os assuntos que serão debatidos estão os prazos processuais, as audiências telepresenciais e as medidas recomendadas pela Corregedoria-Geral aos Tribunais Regionais do Trabalho durante o período de distanciamento social. A live, ela começa daqui a pouquinho às 4 horas da tarde, lá no canal do TST no YouTube, que é youtube.com/TST. E no Instagram também, que é o @TSTJus. E uma bancária do Itaú Unibanco, que ficou incapacitada em decorrência de uma doença ocupacional, ela vai receber pensão mensal, equivalente a 100% da remuneração. A prova técnica concluiu que ela concluiu a prova pela existência, então, de nexo causal entre as doenças que reduziram a capacidade de trabalho da bancária e as atividades desempenhadas como caixa. Os ministros da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, eles entenderam que o fato de ela poder exercer outras atividades que não exijam movimentos repetitivos, isso não retira o direito à pensão mensal. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que a empregada não estava incapacitada para o trabalho, pois a profissão de bancária abrange vários cargos e funções que ela podia exercer e, por isso, negou a indenização por dano material. No recurso de revista, a bancária sustentou que a doença a deixou totalmente incapacitada para a função de caixa, exercida durante toda a vigência do contrato de trabalho, o que caracterizaria dano material. A relatora do recurso no Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cátia Arruda, destacou que a empregada havia trabalhado como caixa por mais de 15 anos e que a empresa fora omissa em não adotar medidas de saúde e segurança do trabalho a fim de evitar doenças ocupacionais decorrentes dos movimentos repetitivos característicos da função. De acordo com a ministra, quando há redução da capacidade de trabalho, o valor da pensão deve ser proporcional à depreciação medida e apurada, com base na incapacidade para o exercício do ofício ou da profissão anteriormente exercida pelo trabalhador, e não para o mercado de trabalho em sentido amplo. A avaliação também deve levar em conta a situação pessoal da vítima. A ministra assinalou ainda que o fato de a empregada poder realizar atividades diferentes da que exercia não afasta a efetiva perda da capacidade para o exercício do ofício ou profissão e que, nesse sentido, a jurisprudência é de que, em regra, a pensão mensal deve ser equivalente a 100% da remuneração quando há incapacidade total para as atividades que exercia e incapacidade parcial para o trabalho. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma ampliaram o valor da indenização por dano moral de R$ 15 mil para R$ 40 mil. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia vai realizar uma live sobre comunicação institucional nesta quinta-feira, dia 28, às 18 horas, às 6 da tarde. A secretária do Superior Tribunal de Justiça e assessora do Conselho da Justiça Federal, a Juliana Neiva, ela será entrevistada pela jornalista Daniele Silva, como parte da programação do evento A Mídia e as Eleições, que neste ano acontece nas redes sociais do eleitoral baiano por conta da pandemia do novo coronavírus. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, a TV Justiça transmite ao vivo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Uma ótima tarde para você, obrigada pela companhia e até amanhã.